Vem comigo que eu vou te atualizar sobre os altos volumes de chuva, sim, que ainda estão previstos para a parte do sul do Brasil na sequência da semana. Já choveu forte em alguns pontos de Santa Catarina, principalmente. Vamos falar sobre isso, vou te explicar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Vamos falar de volume de chuva, qual região mais propícia, qual que não é tão problemática. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Não se esquecendo, te pedindo para se inscrever aqui no canal, é importante para a gente você se inscrever, fazer o seu comentário, dar o seu like, compartilhar, mandar esse vídeo para outras pessoas, principalmente aquelas que vão estar ainda ao longo da semana sob risco de volume de chuva muito elevado. Portanto, bora trabalhar. Eu começo mostrando o volume de chuva que já aconteceu no período entre o sábado e até mais ou menos a tarde da tarde desse domingo 27 de novembro. Vocês vão ver que são os volumes bastante altos. Então dá uma olhada aí, ó. A gente teve já nesse período, pessoal, chuva de até 270 milímetros em Schroeder, na região norte de Santa Catarina, 207 milímetros na região de Joinville, também no norte catarinense. Observe outras áreas da região, entre o Vale do Itajaí e a parte do litoral norte, que também tiveram volumes de chuva bem representativos por um período curto. Só para lembrar a vocês, o normal de chuva nessas regiões de Santa Catarina é algo entre 130 e 150 milímetros, tá? Então só no fim de semana, parte dele, né? A gente já teve mais do que o normal, especialmente nessa parte norte de Santa Catarina. Isso já começa a trazer problemas, né? Solo encharcado, elevação de rio, de corpos d'água. Então esse é um comportamento que eu vou falar com vocês no final do vídeo. Bom, também no Paraná já choveu um pouco mais forte, principalmente no litoral paranaense, não com tanta intensidade assim, mas tem um pouco esse comportamento. Então, como eu te prometi, o que está provocando isso? Nós estamos tendo muita umidade do oceano. A gente está com um sistema de alta pressão e um de baixa pressão atuando. Os dois, pela posição, estão formando um corredor de umidade, vento leste principalmente, do mar em direção à costa. E isso principalmente na altura de Santa Catarina, litoral do Paraná. Esta é uma região que você tem a Serra Geral. Então esse ar úmido, ele é obrigado a subir nesses morros, nessa serra, e por isso só já forma algumas nuvens orográficas, que a gente chama, e já provocam pancadas de chuva que em alguns pontos são muito intensas. Não bastasse isso, pessoal, a gente está, o que nós chamamos na meteorologia, de vórtice ciclônico de altos níveis. São centros de baixa pressão em níveis da atmosfera que acabam sugando essa umidade que vem do mar na superfície e intensificam cada vez mais as nuvens. E por isso a gente está tendo esse excesso de chuva. E que eu te digo, vai continuar sim acontecendo. Então vou te falar da previsão do tempo para o decorrer dos próximos dias, mas também principalmente sobre volume de chuva que precisa ter muita atenção. Então vamos lá. Tá, então eu começo te dizendo o seguinte, ó pessoal, no decorrer aí dessa segunda-feira, falando para Santa Catarina e para o Paraná, os dois juntos, nós vamos ter toda essa condição do fim de semana. Céu muito encoberto, nebulosidade variável, pancadas de chuva. Estou falando do sul de Santa Catarina, do litoral, região da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí, da região norte e estou falando do litoral do estado do Paraná e a região de Curitiba. São áreas onde a gente tem chuva no decorrer dessa segunda-feira, em alguns momentos, pontualmente até maior intensidade. Nas outras áreas de Santa Catarina, todas as outras regiões e na parte mais sul, centro do Paraná, uma outra região pode ter uma pancada de chuva entre aberturas de sol. Mesmo assim, é jogo passageiro, poucas cidades e uma condição no geral de intensidade fraca, nada que preocupe. Se você está mais a oeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina, norte do Paraná, aí já tem um tempo mais seco, tá? Este mesmo comportamento da segunda-feira repete na terça-feira, tá? Para quem está no litoral e nas áreas próximas de Santa Catarina e do Paraná, olho vivo, muito vivo. Vou mostrar para vocês os volumes de chuva previstos, tá? Olha só. Eu preferi dividir aqui com vocês alguns simuladores do tempo que mostram volumes de chuva. Vocês vão ver que dependendo do simulador, você vai ter um pouco mais de chuva, um pouco menos, o que é extremamente natural. É normal alguns simuladores darem chuva mais
alta, outros serem mais conservadores. E é normal, só que vocês vão ver que até mesmo o conservador ainda mostra um volume alto e é sempre na mesma região. Isso é bastante sincronizado entre esses simuladores. Então tá, vou começar com esse aí primeiro, ó, que indica o maior volume de chuva. Vejam, nessa parte que cobre o leste de Santa Catarina e a parte do Paraná, o leste paranaense, volumes acima de 250 a 300 milímetros. Isso é muita coisa, é 2 vezes o normal do mês de novembro. Isso num período da semana agora. Tá? Vejam que em direção às outras áreas os volumes diminuem muito, tá? Bom, vamos lá. Um outro simulador, ele indica também, olha, a mesma região, né? Parte leste de Santa Catarina, a parte leste do Paraná. Essa é a parte onde pega os maiores volumes de chuva. Então estou falando do Vale do Itajaí, estou falando do norte, estou falando da Grande Florianópolis, estou falando da região de Curitiba, mais o litoral do Paraná. Então tem uns volumes bastante altos também. E o terceiro simulador que eu divido com vocês, ele mostra um volume também representativo, de novo na mesma região, então vai de 100 a 150 milímetros, alguns pontos acima de 150 milímetros. Então perceberam, né? É sempre a mesma região, essa parte tem que ter muita atenção e com uma sequência de dias, porque esses volumes eles vão ser distribuídos. Então tem chuva na segunda, tem chuva na terça, tem chuva na quarta, tem chuva na quinta, diminui um pouco na sexta-feira, mas ainda tem essa possibilidade, tá? Então fique de olho, sabe por quê? Olha só, você ter enchente, elevação de nível de rio, de corpos d'água, solo muito encharcado, que a questão de deslizamento é um fato, é uma grande possibilidade, tá? Então a gente tem que ter atenção nessas regiões, vejam bem, nessas regiões que eu mostrei para vocês, vou repetir, norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, falando de Santa Catarina, e no Paraná, principalmente o litoral paranaense, indo em direção um pouquinho à região da capital. Tá bom? A gente está monitorando, acompanhe aqui no canal, não se esqueça de inscrever e principalmente ativar o sininho, que toda vez que eu postar vídeo novo ao longo da semana falando sobre isso, você já vai ficar sabendo. E compartilhe vídeo, tá? Compartilhe para outras pessoas, que principalmente essas que moram nessas regiões que eu falei para vocês. Um abraço para todos, até a próxima. Tchau!